Olá, olá, queridos ouvintes, está no ar mais um programa sem nome, aquele programa que não tem nome, mas tem boas intenções. E hoje, no programa do mês de março, eu estou recebendo ele, o grande Miguel Pires de Mato, que é co-diretor e curador do Festival Internacional de Animação, o Monstra, ou melhor, o Festival de Animação Internacional de Lisboa, o Monstra, que esse ano completa 25 anos, e é sobre isso que eu estou aqui para conversar contigo, Miguel. Tudo bem? Primeiro gostaria que você se apresentasse aí para a nossa malta ouvinte, e falasse um pouco sobre a sua relação aí com, não só com o Monstra, mas com a animação, com o cinema e com a cultura em geral. Boa tarde, Filipe. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O meu interesse pelo cinema de animação já vem de há bastantes anos, embora a minha formação tenha sido em arquitetura, mas sempre frequentei festivais de animação e foi precisamente nos festivais de animação que conheci o Fernando Galrito, que é o seu diretor e fundador também da Monstra, há 25 anos atrás, e a certa altura ele desafiou-me a fazer uns filmes experimentais para a Monstra. Na altura eu era arquiteto, e desafiou-me a fazer, e eu convidei outros arquitetos e fizemos umas experiências. Depois o bichinho pegou e então acabei por começar a trabalhar mais em animação, fazer mais outros projetos experimentais, até que a partir de 2017 integrei a equipa de organização e curadoria do Festival Monstra e tenho trabalhado com ele diretamente com o Fernando Galrito desde então. E por isso, neste momento, a arquitetura praticamente ficou de lado e, portanto, dedico-me em exclusivo ao cinema de animação. Também faço filmes e, neste caso, fiz também a curadoria do festival com o Fernando Galrito por esta 25ª edição, e a celebração deste quarto século. Isso, né? É um quarto de século de cinema de animação, né? Portugal é um país com uma cultura maravilhosa, seja ela na música, seja ela nas artes escritas, né? Tem muito poeta, tem muito cronista, tem muito escritor, e eu sinto, eu posso estar errado, me corrija, Miguel, se eu estiver errado, que muitas vezes o audiovisual português é um pouco deixado de lado, né? Porque a gente vê muito aí exposições das artes plásticas, a gente viu aí a inauguração de um novo museu, né? E primeiro eu gostaria, né? Você é arquiteto, né? Você se formou em arquitetura e aí no experimental se transformou em animador, né? Realizador de cinema de animação. E eu gostaria de perguntar para você o que você sente que Portugal para cinema ainda, eu sei que teve filmes de animação portuguesa indicados ao Oscar, mas assim, por que você acha que o cinema em geral em Portugal ele não tem tanto esse destaque quanto outros tipos de arte? E como você enxerga o Monstra nesse ecossistema aí que está crescendo, né? Porque o Monstra, Festival Internacional, coloca Portugal, o audiovisual português no mapa, né? Sim, o cinema, eu posso falar mais sobre o cinema de animação, não tanto sobre o cinema em geral, mas talvez mais sobre o cinema de animação, que conheço melhor. Eu diria que o cinema de animação português é um caso bastante particular e tem tido um grande desenvolvimento nos últimos 20 anos, ou desde o início deste milénio. Penso que até o ano 2000 havia um conjunto de excelentes realizadores portugueses e que muito premiados lá fora, mas era um grupo bastante reduzido. Entretanto, tem havido, até por um continuado apoio também do Instituto de Cinema Audiovisual e também a criação de vários estúdios, acabamos por ter uma produção bastante interessante, até chegou ao ponto do ano passado o maior festival de cinema de animação do mundo e o mais antigo, o Festival da Annecy, ter convidado Portugal para ser o país homenageado. E tivemos uma retrospectiva grande que foi curada pelo Fernando Galrito, e isso é o reflexo de facto da qualidade que o cinema de animação tem tido
e que culminou com chave de ouro com o prémio principal a ser atribuído a um filme português da Laura e da Chá, e percebes que também vamos passar aqui na mostra. E portanto o cinema de animação é um caso particular. Eu penso que em relação ao destaque que a animação tem, eu penso que sofre um pouco daquilo que acontece com muitas outras atividades culturais. Nós hoje, quando vemos o horário nobre das televisões ou os horários nobres do mundo mediático, penso que falta cultura, falta informação sobre cultura. A cultura é relegada para programas que são muito importantes, específicos, especializados, mas os programas generalistas ignoram muito a cultura. Falam de política, de desgraças, de coisas. Quase 70% a 80% do que ouvimos são coisas negativas, e acho que faz falta dar mais informação sobre os eventos culturais, e eu acho que o cinema de animação pode dar um contributo para que essa informação também se possa dar também informação positiva sobre aquilo que se faz sobre o país, porque de facto temos alguns de artistas extraordinários que têm sido reconhecidos internacionalmente. E, assim, você falou da televisão, né? Eu adoro a televisão portuguesa, eu acho muito bom. Desde o que se propõe em televisão aberta, né? Mundialmente falando. Eu acho que a RTP presta um serviço glorioso enquanto TV pública. Só que tem uma coisa que eu acho que tem um gap muito grande, que para mim falta programas infantis. Programas infantis na TV pública portuguesa, né? E assim, você acha que se houvesse uma demanda para programação infantil em Portugal, a gente teria mais animações portuguesas na televisão? Bom, em relação à RTP, devo dizer que nos tem apoiado sempre ao longo destes anos todos. Ele é o principal patrocinador do festival, e temos tido uma excelente relação com a RTP. E eu diria que o Festival Monstra dá muita importância nós temos a nossa secção para os mais novos, que é a Monstrinha, e damos muita importância a essa secção, e temos exibido filmes não só durante o festival, trazemos as crianças ao Cinema São Jorge, como também levamos o cinema às escolas quando não é possível trazer as crianças aos cinemas, por questões logísticas ou de disponibilidade dos professores. E nesse aspecto penso que temos feito um trabalho que é importante na divulgação do cinema de animação por aqueles que vão ser os espectadores do futuro, digamos assim. Eu, em relação à programação da televisão, tenho mais dificuldade em responder, mas acho que sim. Acho que eu sou do tempo que havia aquele programa semanal de Vasco Granja na televisão. E faz falta também mais divulgação na parte do cinema para adultos, não é? É porque teve uma polêmica, né? Teve uma polêmica no Oscar, né? Acho que foi uns 2 anos atrás, quando o apresentador da categoria animação define a categoria melhor filme de animação como aquela categoria de filme para criança. E aí ficou se discutindo, né, o papel da animação enquanto meio, né? Porque se pode falar assuntos muito pesados, né, assuntos muito sérios, através de uma obra animada, né? E eu gostaria de perguntar a opinião sua, Miguel, sobre essa percepção, né, sobre essa percepção da animação enquanto meio, né? Enquanto não só enquanto meio, mas enquanto definitivamente cinema, né? Porque hoje você tem tudo, né? Hoje você tem atores fazendo captura de movimento, né, para cinema, a gente tem artistas gráficos, a gente tem, enfim. Como que você enxerga hoje a animação mesmo como cinema? Sim, a animação, desde muito cedo, desde os primórdios, que criou o seu próprio espaço de desenvolvimento, né?
logo no início do século XX, ela criou um espaço próprio independente do cinema de imagem real. Naturalmente que há uma ligação, mas o cinema de animação tem aquela capacidade, também um pouco dada pela variedade de técnicas de construção do movimento imagem a imagem, e pode-se relacionar com muitas outras artes. Para além do cinema de imagem real, pode-se relacionar também com a pintura, com a escultura, com a música, com a performance, a dança, e nós encontramos ao longo da história do cinema diversos exemplos de artistas que se inspiraram noutras artes para criar cinema de animação. E essa eu penso que é um grande espaço de liberdade e de criação que os autores do cinema de animação têm, e eu diria que o cinema de animação não é definitivamente um género para crianças, como muitas vezes se diz, mas é uma disciplina artística que tem feito o seu percurso próprio e que nos últimos anos tem tido um grande desenvolvimento. Aliás, existe atualmente a partir dos anos 2000 uma profusão de festivais de cinema de animação, muitos deles especializados, que foram sendo inaugurados em vários pontos do mundo e que criam, de facto, uma espécie de um circuito de exibição, que não é o circuito comercial, é fora das salas de cinema, mas que é muito importante e que permite que vários artistas de todo o mundo possam expor os seus trabalhos, e naturalmente depois há as competições, e são eles depois que podem ser avaliados por diferentes júris em diferentes festivais, e têm maior capacidade do seu trabalho poder ser reconhecido. Eu penso que o cinema de animação tem o seu espaço próprio, como arte, como disciplina. E segundo o que você falou, é um meio de se juntar tudo, né? Se juntar música, escultura, coisa que, na abertura do Monstra desse ano, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi a animação de areia. Aquilo eu achei incrível, com o marimbi, com o tocador de marimba e com a brasileira na flauta, e o artista fazendo aquelas imagens, e de uma imagem saindo para outra, fluido, e eu achei aquilo, eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei assim, é que na verdade a minha experiência eu tô aqui, vai fazer 2 anos, né, e duas coisas me chamam muita atenção. Primeiro, tá no Teatro São Jorge, que é um ícone do cinema português, lindo aquele. E segundo, tá comemorando os 25 anos, né, de um festival internacional de animação. E agora eu gostaria de falar dele, como está sendo para a organização celebrar esses 25 anos de festival, e se foi pensada essa edição como uma edição especial, né? Quais são as ações que aconteceu, que está acontecendo no Monstra para celebrar esses 25 anos. Sim, é uma celebração muito especial, e criámos um programa, nós todos os anos, aliás, nos últimos talvez 10 anos, temos passado sempre mais de 400, 450 filmes em cada edição, né? E neste ano não é exceção, temos uma grande variedade de filmes. Um dos nossos objetivos é chegar ao mais variado tipo possível de públicos, ou seja, não nos cingirmos num determinado tema, uma determinada orientação artística, mas podermos ir desde o experimental até algumas sessões que são de filmes mais populares, mas de grande qualidade. E, portanto, temos desde o dia da abstração, ontem tivemos uma sessão fantástica em que recriámos uma sessão que tinha acontecido há 100 anos atrás, chamada O Filme Absoluto, que é uma sessão realizada em Berlim, onde mostramos filmes em película na Cinemateca, que são dos primórdios do cinema de animação abstrato, mas por outro lado temos também uma exposição da Laika, do grande estúdio norte-americano, no Museu da Marioneta, que uma exposição magnífica em que poderemos ver os bastidores dos 5 filmes que eles já realizaram, e teremos também no próximo domingo a exibição do Cubo e as Duas Cordas, e portanto temos esta amplitude, vamos desde o experimental, do abstrato, até aos filmes do maior público, mas sempre tendo em atenção que gostamos de ter
filmes de qualidade e por outro lado, temos também sempre esta ideia de todos os anos ter um país convidado. Este ano o país convidado é a Áustria, e a Áustria é um país muito particular na sua cinematografia. Às vezes diz que o cinema austríaco é um cinema de vanguarda, experimental, e nós tivemos a sorte de ter 2 curadores austríacos, o Thomas Hannover e a Sabine Kroschuk, que nos prepararam 8 sessões. Já vimos algumas, temos hoje temos uma importante na Cinemateca dedicada a Maria Lasnik, que é uma das pioneiras do novo cinema austríaco. E naturalmente temos também sempre as nossas competições em que podemos assistir aos filmes mais recentes, são filmes feitos nos últimos 2 anos e nos vários formatos, são curtas, longas, os curtíssimas são filmes até 2 minutos, e muito importante a competição Vascrãs, onde premiamos os filmes portugueses. E este ano, dada a grande qualidade dos filmes portugueses, em vez de fazermos uma sessão, fazemos 2 sessões, temos uma amanhã, na sexta-feira, e temos outra também no sábado, que também com algumas estreias e que também nos dá muito gosto divulgar e mostrar o cinema da animação portuguesa. Para além de todas as sessões temáticas que temos, em que, aquilo que estávamos a falar há pouco, a relação que o cinema da animação tem com as outras artes, neste caso, o arcanime com a arquitetura, o clipe anime com os videoclipes, o cinema erótico no triplex, o terror anime para o filme de terror, o jazz anime, onde tivemos um fantástico concerto com um agrupamento de estudantes do Hot Club de Portugal, que ficaram ao vivo com a imagem no ecrã, o cinema São Jorge, também os documentários, gosto muito da realização de documentários. E, portanto, a nossa celebração dos 25 anos do festival é precisamente podermos dar ao nosso público um panorama daquilo que se faz agora, recentemente, mas também daquilo que já se fez no passado, com os filmes históricos e também com a nossa... Era justamente isso que eu ia perguntar. A Monstra, ela tem uma identidade muito própria, que deu para perceber nessa minha primeira vez, né? E foi muito legal, 25 anos, minha primeira vez de Monstra foi num momento muito especial. E eu senti que tem essa identidade muito própria do festival, que é um festival internacional, mas com raízes portuguesas, né? Então, aí agora uma pergunta para o Miguel Coreador. Como que é equilibrar isso na programação, né? Porque você acabou de me falar que são 400 filmes, né? Mostras temáticas, o país, a seleção de um país, né? Para homenageado. Então, como é que é equilibrar, né? Na função de curador, de programador? Como é que é justamente oferecer esse equilíbrio de obras portuguesas e obras estrangeiras, né? Porque, assim, Portugal é um país sempre de braço aberto, eu posso falar por mim mesmo, que sou imigrante, e como é trazer essa receptividade portuguesa para dentro do festival, obviamente, sem esquecer as raízes portuguesas. Sim, uma das coisas que nós gostamos no festival é de receber pessoas e de criar um espírito de comunidade, ou seja, a ideia não é as pessoas só irem ao cinema, entrarem, saírem, irem para casa, mas é poderem também conviverem de si, conviverem também com os artistas que estão presentes no festival. E por essa razão, nós, aquilo que fazemos é convidamos para membros dos nossos júri sempre artistas, curadores internacionais, que depois também apresentam as suas retrospectivas, as suas curadorias, e fazemos também um conjunto de ações de formação, em masterclasses, workshops, etc., que permitem que os nossos convidados internacionais que vêm possam contactar com o público muito de perto, e eu diria que as grandes estrelas do cinema de animação internacional são muito acessíveis, muito acessíveis. Qualquer pessoa que se cruza com ela na sala de cinema pode falar diretamente com ela, não se sentem barreiras, né? No fundo é uma comunidade muito interessante em que há esse espírito de cooperação e de amizade, e a própria Monstra também tem uma cooperação com inúmeros festivais de todo o mundo, nomeadamente aqui ao nosso lado o Festival de Ponte Ryan. Temos uma parceria especial também com os nossos amigos dos ateliês de La Pala em Arras, onde também fizemos uma extensão da Monstra todos os anos. Portanto, é essa ideia de comunidade. No fundo, fazemos o festival para que as pessoas possam não só ver
o bom cinema, mas também conhecer as pessoas do meio que fazem o cinema. Bom, o Monstra é um evento internacional de Lisboa, né? Um evento de animação da cidade de Lisboa. E como que você acha que a cidade de Lisboa influencia o festival e como o festival se reflete em Lisboa? Como é que é essa troca entre a cidade e o festival a cidade? Como que Lisboa inspira o Monstra e como você acha que o Monstra inspira a cidade de Lisboa? E nós este ano temos um bom exemplo disso, porque convidámos um austríaco, que é um especialista numa animação, até que na animação especial, que se chama pixelação, em que se usa o corpo humano para fazer como se fosse uma marioneta. Ou seja, em vez de se utilizar o corpo humano e filmar em tempo real, vai-se fotografando imagem a imagem e constrói-se movimentos mais artificiais, pode-se jogar com o tempo, com o espaço, etc. E então convidámos para vir antes do festival e ele fez um workshop com alguns estudantes que percorreram a cidade de Lisboa numa animação que fizeram com o corpo deles, com performance, e que acabou dentro do Cinema São Jorge, e, portanto, e que transmitimos logo na cerimónia de abertura. Ou seja, esse é um dos exemplos práticos de criar uma atividade, um workshop, em que por um lado é formativo, mas por outro também tem essa possibilidade de ter um resultado que se mostra no festival e que no fundo se baseia na cidade de Lisboa. Por outro lado, a cidade de Lisboa acaba por ser muitas vezes inspiradora para os artistas que fazem a imagem do festival. Ou seja, nós todos os anos convidamos um artista, nacional ou internacional. Este ano temos um cartaz feito pela Regina Pessoa. O ano passado era pelo Tom Moore, da Irlanda, e temos tido vários artistas de renome que fazem o nosso cartaz, e eles também acabam por se influenciar pela cidade de Lisboa nas ideias que eles fazem de criação da nossa monstra que aparece no póster, e naturalmente que a cidade de Lisboa também nos apoia, também apoia o festival, e portanto temos uma relação muito, muito forte com a nossa cidade, e gostamos depois de levar aquilo que gostamos aqui em Lisboa para fora de Lisboa, Portugal, de norte a sul, e também internacionalmente noutros países. Fazemos várias extensões, que é o que nós chamamos de monstra à solta e no mundo. E você disse pra gente que uma das maiores preocupações do Festival Monstra é criação de público para animação, né? Através da monstrinha. E hoje, como que está esse público da Monstra e do cinema de animação em Portugal, né? Você acha que está a mudar, está a crescer? Como é que você acha que está esse público de animação em Portugal? Sim, o público infantil sempre foi muito forte na Monstra e continua a crescer, né? E uma grande parte do nosso público é esse, é o da monstrinha, mas temos tido um crescimento também mais lento, mas sustentado do público adulto, o que nos causa uma grande satisfação, porque, aliás, a maior parte da programação do festival até é para adultos. A maior parte da programação tem uma programação muito variada, e esse é também um dos nossos objetivos, continuar a crescer para o público adulto e para termos um festival abrangente para toda a gente, dos 0 aos 100 anos ou mais de 100 anos de idade. O festival este ano também está a correr bem, e penso que nos últimos anos temos crescido o público. Eu queria fazer uma pergunta polêmica sobre as novas tecnologias que estão surgindo por aí, inteligência artificial, animação generativa. Eu gostaria de saber como que o Miguel enxerga isso, como você enxerga isso, né? E se o festival já está a olhar para isso e qual a visão do festival, né, acerca dessas novas tecnologias aí que estão vindo. Sim, a inteligência artificial é algo recente, mas que eu acho que depende de como é que se olha para a inteligência artificial. Se nós olharmos para a inteligência artificial como uma ferramenta, já encontramos alguns filmes interessantes que utilizam a inteligência artificial como uma ferramenta.
Uma coisa é eu usar a inteligência artificial e para, para dar uma instrução e pensar que alguém vai fazer um filme para mim, não é? Outra coisa é eu ter uma ideia, que é interessante do ponto de vista artístico, e usar a inteligência artificial como uma ferramenta que me possibilita fazer coisas que outras ferramentas não possibilitam. No fundo é um pouco como quando surgiu o 3D, a animação 3D, também havia algum ceticismo de quem estava habituado a fazer as coisas em 2D, de forma manual, com os processos mais tradicionais. E na altura também havia a ideia que a animação 3D poderia não ser, poderia cortar a criatividade, porque como era feito por computador, iria facilitar uma série de processos. Hoje em dia temos isso já não acontece. Eu penso que a inteligência artificial também se chegará aí. Claro que estamos no início, portanto ainda há uma descoberta. Aliás, no próprio início do cinema, quando se estavam a experimentar as técnicas iniciais de cinema, também os primeiros filmes eram experiências que eram mais celebrações de pôr objetos em movimento, personagens em movimento. Ainda não havia essas histórias muito elaboradas, não é? Mas havia aquela fase inicial. Portanto, quando surge uma nova tecnologia, há sempre aquela fase inicial de experimentação, de ver o que é que esta tecnologia pode fazer e depois acaba. E eu penso que com a inteligência artificial também acabará por acontecer isso. Você falou uma palavra muito interessante, que ferramenta, né? E a ferramenta, ela até opera sozinha, mas precisa de um comando humano, de uma imaginação humana para botar essa coisa, para botar conteúdo, para botar lenha à fogueira. Esse ano a gente teve uma surpresa muito grande no Oscar de melhor longa de animação, que para mim foi lindo, que é o Flow. E quando a gente fala de ferramenta, né, ferramenta e equipe, né, perto de Pixar, perto das grandes do cinema de animação, Flow era uma equipe praticamente minúscula, todos usando Blender, e fizeram aquela coisa muito bonita. Eu acho que vem a calhar muito nessa questão da ferramenta, né? Sim. Eu acredito que o ser humano, a nossa imaginação, a máquina não vai substituir, a máquina não vai imaginar igual a gente, né? E fazer uma associação com o Monstra, eu senti que a abertura do Monstra esse ano, ou a animação de abertura, baseada no pôster, é muito sobre isso, entendeu? É muito sobre isso. Que é, né, o vulto, a imaginação abraçando aquela menina, e aí assusta ela, né, do tipo, puta, que é isso? Mas no final abraça e desenha as estrelas no céu. Eu achei muito lindo. E é isso, né? Eu acho que assim, não adianta, pode criar a ferramenta que for, mas sem a gente, eu acho que a imaginação possibilitou a um arquiteto virar diretor de um festival de animação, de trabalhar com cinema de animação, entendeu? Eu estou fazendo algumas experimentações, até vou te mandar para você ver depois. Eu estou fazendo algumas experimentações com inteligência artificial. E foi muito baseado, e a minha participação no Monstra, né? Como público, espectador, falou assim, quero, assim, entendeu? E assim, eu gostaria de saber, Bagage, a gente já está, infelizmente, a gente já está encerrando. Poderia ficar conversando com você horas e horas aqui, porque eu gostei muito de você, Miguel. E eu gostaria... A gente sabe que a animação, muitas vezes, é um processo demorado. A gente tem aí filmes, né, por exemplo, esses Frozen da vida, Disney, animação tradicional. A gente sabe que demora anos e anos para ser feito. Eu gostaria de saber o que a animação te ensinou sobre o tempo. Sobre o tempo. Sobre o tempo. Sim, isso é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante. Depois tu há bocado estavas a falar do Flow, do Oscar. É interessante que o realizador do Flow, há uns anos atrás, eu penso que 3 ou 4 anos atrás, fez um outro filme, também em Blender, mas fez-o absolutamente sozinho. Fez uma longa-metragem sozinho, que é uma coisa absolutamente inédita ou rara no cinema de animação. E de facto
Isso quer dizer que qualquer autor, um autor pode começar até sozinho, fazer um filme, depois ele submeteu à ANSI, ganhou um prémio no Conto Fechado, e 3 anos depois está a fazer um filme que está nomeado para os Oscars. O tempo na animação eu lembro também quando fazia arquitetura à mão, inicialmente também não se usavam os computadores, havia uma noção de tempo diferente de desenho manual, para depois quando se passou para o desenho de computador. Eu julgo que no cinema de animação também a noção de tempo que nós temos também depende muito ao tempo de fazer, depois ao tempo de ver e de usufruir do filme. O tempo de fazer depende muito das técnicas que nós fazemos e da forma como nós interagimos com o médio que estamos a utilizar. No caso do tempo de ver, depende muito da nossa sensibilidade, né? Há coisas que nós gostamos muito e que sentimos que o tempo quase não passou, e outras que gostamos menos e parece que nunca mais acabam, né? É uma pergunta complexa essa. É uma pergunta complexa e interessante. É porque a animação tem essa questão, né? 24 quadros por segundo. Sim, os animadores criam o tempo, na verdade criam o tempo. Não filmam o tempo não é em tempo real, né? Na verdade não é ligar a câmera e esperar que corra. E quando digo esperar que corra, sem desprimir para a imagem real, naturalmente, mas o animador constrói o seu tempo, E dentro do mesmo filme pode até construir vários tempos sobrepostos, várias narrativas, cada uma com o seu tempo, que se misturam. Há autores até um autor que dividiu Paul Grisham num determinado filme, dividiu o ecrã ao meio, e de um lado era a história de ficção e do outro lado era a imaginação do rapaz sobre a ficção, ou seja, uma ficção sobre a ficção. Portanto, há muitas formas interessantes de trabalhar o tempo no cinema de animação e que são possibilitadas precisamente pela própria natureza do cinema de animação, pela possibilidade de nós criarmos imagem a imagem, e aquilo que vemos no ecrã não correspondeu a uma ação. Aquele tempo que vemos no ecrã não corresponde a uma ação com o mesmo tempo da fabricação daquilo, da execução daquilo. Isso é muito interessante. E quando nós demoramos muito tempo, muitas semanas, muitos meses, às vezes anos, a fazer, e depois vemos tudo montado, vemos que de facto o tempo de execução, o tempo de pensar, o tempo de desenhar, de construir, depois transforma-se num outro tempo que é projetado e que pode fazer o público sonhar e se emocionar e ter outro tipo de experiências. É muito interessante. E essa questão do tempo dava para estarmos aqui muito tempo a falar sobre ela. E agora, para encerrar mesmo, que dica que você quer dar para os nossos ouvintes que querem começar no universo do cinema de animação? Assim, ilustrando, animando, enfim. Que dica que você dá? Dou 2 dicas. Uma é ver filmes, ir a festivais, ou ver na internet, ver filmes, ver os trabalhos de outro. E outra dica é experimentar por si próprio, ou experimentar também pode ser de uma forma mais orientada, em workshops ou em escolas, etc. E descobrir um mundo em que se podem criar histórias, em que se podem criar ideias mais conceptuais, ou mais experimentais, ou narrativas. Eu diria que ver é muito importante, e experimentar também é muito importante. E no fundo, fazer aquilo que gosta é o mais importante. Bom, a gente está encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Miguel, que foi muito bom conversar com você, justamente sobre animação, que realmente é um meio muito criativo, sobre o Monstra. Eu sei que o festival ainda não acabou, mas eu sei que não se espera acabar para começar o próximo planejamento. O que a gente pode esperar do Monstra 26?
O Monstra 26, na cerimónia de encerramento, vamos revelar o nosso peixe convidado e iremos continuar o trabalho que temos feito e sempre exibir os filmes mais recentes nas nossas competições, os filmes que todos os anos vários criadores em todo o mundo fazem e que nos enviam para a nossa seleção. Nós recebemos mais de 3 filmes todos os anos. Portanto, o festival vai continuar a fazer esse papel de mostrar aquilo que melhor se faz no mundo e também de continuar a mostrar aquilo que já se fez e servir também, continuar a servir de um ponto de encontro de culturas, de artistas, de curadores, de públicos diferentes. Quem sabe ano que vem vocês não recebem um curtíssima meu, hein? Ó. Tá. As competições vão abrir provavelmente em junho, julho, portanto, conversas e Filipe, faz favor de enviar a nossa competição, a nossa seleção e teremos todo o gosto de avaliar. E também dizer que gostei muito de falar contigo e ter esta conversa e muito obrigado pelo convite para falar neste podcast. Muito obrigado. Então é isso, gente. O programa Sem Nome fica por aqui. Não deixe de assinar a nossa newsletter na www.curtocircuitonews.substack.com. É isso, eu sou o Felipe Rafael e até a próxima.